Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e no episódio de hoje vamos falar então do segundo episódio da série The Last of Us, neste caso da segunda temporada. Eu já fiz um episódio onde comentei o primeiro episódio, podem carregar aí no card acima para verem o que é que eu achei relativamente a esse episódio. E agora, esta semana estreou o segundo episódio, um episódio que certamente irá ficar na história das séries e do streaming, que é o episódio, e obviamente vou falar com spoilers, em que o Joel morre. Protagonista do primeiro jogo, que na altura, em 2020, quando o jogo saiu, e este foi, digamos, o ponto da ruptura dentro da fanbase de The Last of Us, que fez com que muita gente amasse a série, aliás, o jogo, e que muita gente odiasse. Aqui eu também acho que houve assim reações mistas, mas obviamente cada pessoa interpreta, digamos, a história da forma que quiser. Aqui o meu objetivo com este vídeo é falar do episódio em si, que de uma forma geral eu acho que está bom. Eu acho que também vai ser muito mais simples este vídeo e mais rápido, porque este episódio comparado com o anterior eu acho que ele é muito mais simples e muito mais straightforward, ou seja, nós temos aqui dois pontos narrativos, um em Jackson e outro que está fora de Jackson. No que diz respeito ao de Jackson, para começar aqui a análise, temos um foco no personagem do Tommy e também da Marie e obviamente de toda a população de Jackson. Isto porquê? Porque no episódio anterior tinha sido plantada, digamos, a ideia de que aqueles Cordyceps inteligentes estariam nas canalizações de Jackson, e isso de facto verifica-se neste episódio. E nesta, digamos, série, nesta versão de The Last of Us, que é diferente da do jogo, o Cordyceps meio que tem uma hive mind que tem inteligência e que consegue controlar hordas de infectados, e isso faz com que basicamente tenhamos uma invasão de infectados em Jackson, muito ao estilo de Days Gone, muito mais parecido a Days Gone do que propriamente a The Last of Us, até porque no jogo não há assim hordas de tantos infectados. Mas de uma forma geral eu achei interessante esta ideia, está em linha com aquilo que foi apresentado naturalmente na primeira temporada, e faz com que haja aqui uma cena de tensão e também de ação que eu particularmente gostei. Acho que foi interessante perceber que Jackson está preparado para este tipo de ataques. Foi porreiro ver o Tommy a liderar, digamos, a população. Eles claramente têm um plano de ataque, com, por exemplo, aqueles barris que eles deixam cair e que depois dão tiros para incendiar. Também com uma parte de salvar as pessoas numa espécie de refúgios, que também que eu particularmente gostei. E esse episódio, aliás, esta invasão permitiu que o personagem do Tommy tivesse um destaque, principalmente na parte de combate e de defesa de Jackson. E temos uma cena em que ele utiliza até um maçarico, e aqui é obviamente os criadores a introduzirem, digamos, coisas do gameplay dentro da série, porque ele tem de lutar contra um asco, que é aqueles infectados já há bastante tempo, gigantes, e são os mais difíceis de derrotar. E tal como no jogo, ele utiliza o maçarico, até porque esta é uma das formas mais eficazes de derrotar esse tipo de inimigos. No entanto, acho que essa invasão, apesar de ser boa, tem aqui alguns momentos que não me convenceram totalmente. Particularmente a parte em que o Tommy chama a atenção do Asco, colocando lá no meio da horda, e eu não percebi como é que nenhum deles o atacou. Simplesmente estavam a passar por ele e a ignorá-lo.
Acho que aqui faltou um bocadinho de cuidado nessa parte, mas de uma forma geral eu já vi muita gente a criticar, mas eu gostei desta cena até porque, digamos, é daquelas coisas que são novas, que são introduzidas apenas na série e que se diferenciam do jogo e que, na minha opinião, funcionam. No entanto, isto leva a alguns problemas, que é, no momento em que se dá a morte de Joel, nós não temos o Tommy presente nessa cena. Mas antes de falar, digamos, e desenvolver esse tema, quero-vos falar do outro ponto narrativo deste episódio, que é a ida do Joel com a Dina numa patrulha. Esta relação entre eles já tinha sido estabelecida no primeiro episódio e aqui basicamente a Dina substitui o papel do Tommy no jogo. O Joel e a Dina, eles então acabam por se perder lá fora de Jackson, até porque há um temporal. No entanto, a personagem da Abby acaba por encontrar o Joel e a Dina, neste caso, à semelhança daquilo que acontece com o jogo, e convence-os a ir para a estalagem onde ela está com o seu grupo, o grupo da Abby, que faz parte dos Lobos e que procura a vingança pelo Joel. Entretanto, a personagem da Ellie, ela é inicialmente apresentada em Jackson, até é o Jesse que a acorda, porque eles vão fazer uma patrulha e então eles saem e antes de Jackson ser invadido, o Tommy fala através do rádio com a Ellie e com o Jesse a informá-los que o Joel e a Dina não responderam às comunicações e que eles estariam, digamos, perdidos. E isso faz com que a Ellie e o Jesse partam em busca de encontrar o paradeiro do Joel e da Dina. Eles acabam por se separar e é a própria Ellie que encontra o Joel lá na estalagem. Mas um pouco antes disso, nós temos uma cena em que a Ellie, antes de partir, vai lá a um bar de Jackson e vai buscar algumas sandes, e quem lhe dá essas sandes é exatamente a pessoa que se meteu com ela e com a Dina quando elas deram o beijo. Há ali uma espécie de pedido de desculpa. A Ellie sente-se ainda bastante magoada com isso, e na sequência dessa cena nós temos o Jesse a falar com a Ellie e a Ellie diz-lhe que apesar do que se tinha passado na noite anterior, que já tinha falado com o Joel e que irá entender que as coisas se tinham resolvido. E aqui novamente temos o Craig Mazin, que é o showrunner da série, que escreveu a versão para a série do jogo, a mostrar e a dar informações aos espectadores em momentos completamente diferentes do jogo. Até porque existe uma cena que é a última cena do jogo, em que mostra a conversa entre o Joel e a Ellie depois daquela discussão que eles têm lá na festa, e só nessa cena no jogo é que nós descobrimos que a Ellie e o Joel se tentaram reconciliar antes da morte deles. E aqui não, nós de antemão percebemos que eles não estão propriamente chateados. Nós percebemos que eles já falaram e que tiveram a oportunidade basicamente de esclarecer as coisas. Esse para mim é um dos grandes problemas da série, que é mostrar e dar informações em momentos que no jogo são completamente diferentes e que, na minha opinião, estraga um pouco a experiência de assistir a esta história. Mas então a Ellie, ela encontra o Joel e depois temos a fatídica cena em que a Abby mata o Joel. E aqui novamente temos uma diferença entre o jogo e a série, que é durante o discurso que a Abby faz para o Joel, ela basicamente volta a reforçar as suas motivações, ou seja, que o Joel matou
matou o seu pai e que matou também os Pirilampos. E eu revi recentemente a própria cena no jogo e mais uma vez nós não sabemos no jogo quais são as motivações da Abby. E isso leva a que durante o jogo nós tínhamos, digamos, um ódio crescente em relação à Abby, porque nós não percebemos o porquê dela matar o Joel, e só depois, quando o jogo nos obriga a jogar com a Abby, é que nós finalmente percebemos as motivações dela. E eu acho que o Craig Mazin, ao dar estas informações todas, em primeiro lugar está pelo menos a suavizar, digamos, o ato da Abby, porque em vez de ser um ato sem uma justificativa inicialmente, é um ato que tem por detrás uma motivação, que neste caso é vingança pela morte do seu pai. E por outro lado, eu acho que, digamos, isto quebra em completo o tema principal de The Last of Us, que na minha opinião é perspectiva. A perspectiva sobre esta história, que é, inicialmente nós temos a perspectiva da Ellie e vamos tendo um ódio crescente relativamente à Abby, e depois, quando nos colocamos na pele da Abby, literalmente, ficamos a perceber a outra perspectiva da história. E eu acho que, sinceramente, a beleza de The Last of Us Parte 2 é mesmo não chegarmos a um consenso sobre quem é que tem razão, porque tanto uma parte como a outra parte são partes humanas, são pessoas que têm motivações, que sofreram bastante e que basicamente têm um porquê de fazerem aquilo. E perceber essas perspectivas e conhecer melhor estas personagens, acho que faz totalmente a diferença na forma como a história é contada. Acima de tudo, eu acho que o grande problema para quem viu o jogo e está a ver a série é mesmo a edição da própria série e a forma como certas informações são mostradas de antemão e não nos devidos momentos que fazem, digamos, a história da Last of Us ser extremamente impactante. Fazendo aqui uma pequena comparação, se vocês conhecem o filme Memento, eu acho que aquilo que eles estão a fazer com The Last of Us Parte 2 é o mesmo que pegar neste filme e colocá-lo por ordem cronológica. Iria completamente estragar digamos, a piada da narrativa e da edição deste filme. E na minha opinião, aquilo que o Craig Mazin está a fazer com a forma e com a edição de The Last of Us Parte 2 é um pouco desvirtuar a própria essência da história que o Neil Druckmann construiu nos jogos. Mas digam aí nos comentários o que é que vocês acham sobre o segundo episódio de The Last of Us, se vão continuar, se não vão continuar, se estão a gostar da forma como a história está a ser contada, e obviamente não deixem de dar like, subscrever o canal, passar nas redes sociais de Facebook e Instagram, e mais uma vez obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.